Igor, as leis de Jim Crow, elas segregavam em todas as esferas públicas, né? Inclusive no transporte. Você tinha nos ônibus uma área que era só para os brancos, que era a parte da frente, e você tinha uma outra área que era a parte de trás do ônibus, que era só para os negros. Mas tem uma pegadinha aí, que dizia mais ou menos assim, olha só. Cara, olha só o absurdo. Você tem a área para os brancos e a área para os negros, mas se o ônibus já tivesse lotado e entrasse um branco, ele poderia chegar para um negro que tá sentado na parte do fundo do ônibus e falar pro cara, levanta que eu quero sentar. Era isso que acontecia, cara. Só que aí teve uma pessoa, o nome dela é Rosa Parks, que o cara chegou pra ela, o cara pálida chegou pra ela e falou, levanta que eu quero sentar, e ela falou nem a pau, Juvenal. Ela se negou, velho. A mulher bateu o pé, falou que tava cheia de trouxa e que não ia levantar coisa nenhuma. E ela ficou lá. O problema é que isso era lei, né? E lei se cumpre, velho. E ela foi presa por causa disso. E esse foi o ato que desencadeou uma série de protestos que levou o Dr. King à prominência que ele tem hoje, né? Que a parte mais importante dos protestos eram que eles eram Pacíficos. Pacíficos, exatamente, Igor. E é nesse ponto aqui que a gente retoma o papo sobre King, né? Essa parte como líder comunitário. Exatamente. O Dr. King, e como falamos no bloco anterior, é necessário entender que nada do que ele fez foi simplesmente motivação de paixão. De chegar lá e falar assim, não, agora eu tô revoltado e sabe, não. Pelo contrário, ele tinha entendimento sobre os princípios fundadores dos Estados Unidos, ele tinha entendimento sobre o discurso liberal, e quando eu falo de liberal, para algumas pessoas que podem estar nos escutando e não entendem a palavra, eu não estou falando de liberal só em questões econômicas, mas no discurso liberal político, que todos nós somos iguais perante a lei. Isso é muito bem representado em um dos discursos dele, no último também ele vai falar sobre isso, mas é mais pra frente, que ele fala o seguinte, eu entenderia toda essa precaução, essa segregação com o negro ou com seus pares em países totalitários. Eu não consigo digerir acontecer isso na América. Então, Dr. King, ele tinha essa noção, por isso que ele seguia uma certa política dos moderados. Ele tinha essa noção que essa contradição, ela já era hegemônica no pensamento social. As pessoas já entendiam que aquilo era errado, pelo menos a maioria. Então, em vez de sair quebrando tudo, ele falou assim, não, a gente vai fazer o exercício da democracia. Obviamente que ele tinha ali a sua referência em Gandhi também, mas eu vou fazer o exercício da democracia simplesmente para alertar que aqui não está acontecendo a democracia. Ou pelo menos existe uma falha democrática em comparação com o espírito republicano dos Estados Unidos. E é interessante que ele baseia uma parte da retórica dele em uma viagem que ele fez pro norte, né? Porque, veja só, a história da Guerra Civil Americana era norte contra sul. O sul dos democratas era racista e a economia era totalmente dependente da escravidão. Então não era só uma questão ideológica, na verdade eu acho que era uma questão econômica que fazia você sustentar a tua ideologia. Sim. É tipo, se eu tô ganhando aqui, por que eu vou mudar, né? Exatamente. E aí você tem que... Cara, esse é aí que aparece a elástica mental, né? Porque se você tem algo a ganhar daquilo dali, então você vai fazer a elástica que for pra você continuar se beneficiando da situação. Já no norte, o norte era abolicionista e foram eles que ganharam a Guerra Civil. Quando ele viajou pro norte, ele via um norte totalmente dessegregado, né? E ele voltava pro sul e ele voltava a ver tudo aquilo segregado de novo. Esse foi uma das partes que moldou o discurso dele. Ele percebeu que, como o que sustenta os valores basilares da América é aquilo lá, a gente tem que transformar isso aqui em algo mais parecido com aquilo lá. E é engraçado, cara, que ainda décadas depois dessa decisão da Suprema Corte que a gente discutiu no tópico anterior, Brown versus Board of Education, no discurso mais famoso dele, I Have a Dream, ele cita o estado do Alabama, né? Ele cita o estado do Alabama porque o governador do Alabama daquela época, ele continuava a não seguir a decisão da Suprema Corte, que demorou décadas até aquilo dali ser seguido integralmente, justamente porque eles ficavam dando
desculpinhas dizendo que estão seguindo, mas não estão. Por exemplo, que a gente ainda não tem condições financeiras para dessegregar 10 anos depois. É muito importante quando você fala da ginástica mental, porque isso prejudicou muito a minha área de atuação também. Eu vou explicar por quê. Porque nessa época, eu acredito também que tinha motivação econômica, entendendo que também a economia sempre é baseada numa cultura, mas ali tinha um interesse muito econômico, não só nos Estados Unidos, no Brasil também foi do mesmo jeito, porque você tinha toda uma mão de obra barata do escravismo para produzir para você. Agora você vai ter que pagar pessoas para fazer para você, então você tinha esse complicador para o sistema escravocrata. Contudo, houve uma ginástica mental e uma ginástica científica, e por isso que eu sempre falo que existe um problema muito grande quando a ciência tenta entrar nos meandros ideológicos, que é o que que aconteceu no mundo, para tentar ali pautar e afirmar a escravidão dentro do pensamento científico, que era o darwinismo social, que era a ideia de você falar assim, não, negros, não só negros, asiáticos, indígenas, eles nasceram desproporcionais na evolução do branco europeu, que obviamente a gente sabe que é uma grande besteira, a genética já provou isso, etc. Mas naquela época, esse argumento ele surge por causa de uma pauta econômica. E por que eu disse que prejudicou muito minha área? Porque depois de falseada dentro da ciência essa tese, nunca mais você teve a união da sociologia com a biologia. E é uma das áreas que eu mais gosto. Hoje em dia você tem sociólogos evolucionistas, que não necessariamente você precisa entender tudo da evolução, acreditar em tudo da evolução, porque ciência não funciona assim, mas você não tem mais grandes trabalhos na sociologia evolutiva, exatamente porque em algum momento os cientistas eles pegaram um termo, uma pauta ideológica para tentar argumentar a escravidão. Pois é, e não para por aí. Se você for prestar atenção no Terceiro Reich ali com Hitler, cara, um dos planos dele era implementar a eugenia baseado em cientificismo, né? Exatamente. Ele chegava, media o tamanho dos crânios e de acordo com isso ele podia falar se aquela pessoa era geneticamente dotada ou não. Ele inclusive chegou ao absurdo, né? De falar que existia a raça ariana e que essa era a raça que devia dominar o mundo porque eles eram geneticamente superiores. Exatamente. É a ciência a serviço de uma ideologia. E isso é um perigo muito grande. Então, a gente fecha esse bloco aqui agora com um trecho do discurso do King, né? É o discurso mais famoso dele que a gente já citou, que é o I Have a Dream, que se você não suar pelos olhos depois da citação aqui, a culpa é do Igor que não citou direito. Solta lá. Eu tenho um sonho. Parte B do discurso por Martin Luther King. Eu tenho um sonho que um dia essa nação se levantará e viverá o verdadeiro significado de sua crença. Nós celebraremos essas verdades e elas serão claras para todos, que os homens são criados iguais. Eu tenho um sonho que um dia nas colinas vermelhas da Geórgia, os filhos dos descendentes de escravos e os filhos dos descendentes dos donos de escravos poderão se sentar junto à mesa da fraternidade. Eu tenho um sonho que um dia, até mesmo no estado do Mississippi, um estado que transpira com o calor da injustiça, que transpira com o calor de opressão, será transformado em um oásis da liberdade e justiça. Eu tenho um sonho que minhas 4 pequenas crianças vão um dia viver em uma nação onde elas não serão julgadas pela cor da pele, mas pelo conteúdo do seu caráter. Eu tenho um sonho hoje. Eu tenho um sonho que um dia, no Alabama, com seus racistas malignos, com seu governador que tem lábios gotejando palavras de intervenção e negação, nesse justo dia no Alabama, meninos negros e meninas negras poderão unir as mãos com meninos brancos e meninas brancas como irmãs e irmãos. Eu tenho um sonho hoje.